Eu vim trazer o meu cachorrinho Thor dar uma voltinha aqui na rua, que ele é super roeiro, ele adora, né, um passeio aqui, apesar da gente morar em chácara, e a nossa chácara ser grande e ele tá solto, né, ele adora sair, dar uma voltinha aqui na rua. Então, andando aqui, né, que é meia mata, né, meia natureza, que a gente gosta bastante, eu fiz uma nova reflexão, né, que não importa a dificuldade que você esteja passando, os problemas que você esteja passando, a gente precisa, sabe, cada vez mais treinar os nossos pensamentos, treinar, eh, filtrar, né, os nossos pensamentos para pensamentos positivos, né? Porque todo mundo, né, tem seus altos e baixos, todo mundo tem problemas para serem resolvidos. E só que como a gente às vezes no dia a dia se pega com um problema para estar resolvendo, familiar, na empresa, no trabalho, né, problemas domésticos, e aí a gente esquece, né, do potencial que tem o nosso subconsciente de filtrar os pensamentos, que apesar de todas as coisas que a gente tem para estar resolvendo, a gente precisa filtrar esses pensamentos, deixar só os pensamentos bons e isso ser constante, isso virar, na verdade, como se fosse um mantra, né? Oi, filho, chegou? Ele chegou, ele foi dar uma voltinha ali em cima. Então, eu acredito muito e cada vez mais eu tenho buscado ser essa pessoa, que não é fácil, né? A gente filtrar sempre os nossos pensamentos, filtrar só coisas boas na nossa vida, né? Não é fácil. Então, cada vez mais eu tenho me empenhado a isso. Então, hoje é uma reflexão que eu quero guardar esse vídeo aqui no YouTube pra mim, pra quando eu ver, eu quero pensar, nossa, no dia que eu estava fazendo esse vídeo, que eu publiquei esse vídeo, e no dia que eu estou hoje, né, que vai ser daqui pra frente, o quanto eu evoluí, né, o quanto eu cresci espiritualmente, né, praticando a positividade, praticando filtrar os pensamentos, deixar só os pensamentos bons. Resolver o que tem que ser resolvido, ai, apareceu um problema, bora, vamos resolver, sabe? Não deixar esses problemas ser transferido para os nossos dias, sabe? Porque às vezes você tem um problema para ser resolvido. Você fica ali pensando dias e dias, né? Pensa 2 dias, 3 dias, fica jogando ele para frente e não quer resolver, porque você pensa, nossa, poxa, é, esse problema tá difícil de ser resolvido, então eu vou resolver quarta-feira, hoje é segunda. Aí você passa com ele na cabeça segunda, terça e quarta. Então, colocar prioridades, né? A gente tem que colocar prioridades para serem resolvidas, porque o quanto antes a gente resolver, a gente vai ter a cabeça mais tranquila, né? A gente vai estar mais bem resolvido com a gente mesmo, disposto a estar fazendo outras atividades, né? Porque quando você tem um problema para ser resolvido, você acaba deixando de fazer as coisas que tem que ser feita, fica ali matutando na cabeça, não resolve, né? Acaba não resolvendo e também não faz o que tem que ser feito, como cuidar do seu corpo, como fazer uma oração, como fazer um mantra, né? Então acaba interferindo muito. Eu tenho buscado sempre me conectar, né, com a natureza, sempre utilizar produtos naturais, tanto para o corpo, para o cabelo, os alimentos, sabe? Eu tenho cada dia mais pensado nisso, sabe? O quanto às vezes a gente fica consumindo coisas, não só conteúdo, né? Mas consumindo alimentos que não faz bem pra gente. E isso impacta, né? Vários dias assim consumindo, sei lá, açúcar, por exemplo. Eu gosto muito de um docinho, né, à noite. Então, assim, cortar, sabe, aos poucos. Não é fácil porque todo mundo precisa, né, de um docinho para adoçar a vida, ainda mais nós mulheres, né, que às vezes chega no dia de menstruação, então precisa acalmar, colocar os nervos no lugares, né? Então, às vezes a gente precisa de uma alimentação um pouco mais seja aconchegante. Porém, eu tenho tentado o máximo para fazer com que a minha alimentação seja mais saudável
que os produtos que eu esteja consumindo seja mais natural, como shampoo, condicionador, maquiagem, perfume, enfim. É, filtrar mesmo, sabe, as coisas, porque às vezes a gente acha que tem que cuidar só do corpo, né? Ir pra academia, cuidar só do corpo, fortalecer só os músculos, e esquece de fortalecer os pensamentos, de fortalecer, filtrar, né, os pensamentos, deixar ele forte, né? Tanto como a nossa pele, né? Então a gente precisa ter disciplina, que não é fácil, com o dia corrido que todo mundo tem, mas isso é um amor próprio que eu tenho me apegado cada vez mais, tentando, né, eh, ter mais pensamentos positivos no nosso dia, fazer com que alimentos saudáveis esteja mais no meu dia, no almoço, no jantar, em vez de comer um lanche todo final de semana, pegar e fazer um lanchinho mais natural. A gente acaba querendo só cuidar do corpo, né? Fazer aquele jejum intermitente só para cuidar do corpo. E aí você tá lá com o corpo super bonito, indo na academia, malhando, ficando forte e consumindo produtos que não faz coerência, né, com as coisas que você tá querendo pro dia a dia, né, como usar produtos naturais. Então, eu caminhando aqui com meu cachorro tive essa reflexão, sabe? Que às vezes, como uma escolha, ela muda todo o contexto, né? E isso, quando você faz uma escolha que seja coerente com os seus pensamentos e essa escolha ela permanece, né, diariamente, semanalmente, por exemplo, né, de como se alimentar melhor, isso vira um hábito bom, vira uma constante, né, e acaba refletindo em tudo, refletindo em você estar resolvendo problemas com mais coerência, com mais vontade, em ter força de vontade, em filtrar os seus pensamentos, né? Então, como mudanças de hábitos faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu tenho cada vez mais percebido, né, o quanto é importante a gente se autoconhecer, a gente filtrar os nossos pensamentos, a gente se alimentar melhor, a gente estar cada vez mais em contato com a natureza, que é o que eu realmente gosto, né? Então, na verdade, sempre fui de estar em meio à natureza, sempre que estar em contato, né, com a cachoeira, com o mar, que é onde realmente me faz feliz. E me alimentar cada vez mais melhor, usar cada vez um produto mais natural. Não sei se vocês têm o mesmo pensamento que eu, né? Deixa aqui no comentário. Se vocês também às vezes têm essas reflexões de quererem mudar de hábito, que não é fácil, né? Mas está sempre em construção tentando. Deixa aqui nos comentários, ativa o sininho, fique para o próximo vídeo. E se você acha que está fazendo sentido, né, esse vídeo, fique para o próximo, que a gente vai ter mais conversas assim reflexivas. Gratidão.